Abençoados e abençoadas, graça e paz a vós todos. Terminando mais um domingo, aqui eu estou para trazer uma mensagem para a nossa reflexão. Um assunto muito importante, porque esse assunto fará com que seja esclarecido aos religiosos principalmente, que ainda acreditam que Jesus virá. Isso tem sido um trunfo da religião para prender as pessoas. Eles não ensinam a Bíblia tal como se deve ensinar. Pegam os fatos dos dias do Cristo Nazareno e trazem para os nossos dias como se tudo aquilo ainda irá acontecer. Ou seja, eles futuralizam esses livros históricos que eles chamam de Evangelho, e o Apocalipse, né, também é futuralizado. É a tal escatologia que o sistema fala e que já ensina ao longo de muitos anos. E tem pessoas que é amante do Apocalipse, porque para eles se trata de um livro escatológico, um livro que trata-se das coisas futuras, quando tudo quanto ali está já se cumpriu. Não é mais uma matéria nova para os dias de hoje, que se dá vontade de ler para tomar conhecimento do que vai acontecer, mas sim do que já aconteceu. Então eu quero ler no livro histórico de Mateus, capítulo 26, no versículo 63 e 64. Diz assim: Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste, porém vos digo que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O tema é: os religiosos acreditam que Jesus virá. Queridos, meus amados irmãos, que estão dentro dessas instituições chamadas evangélicas, essas instituições religiosas. Eu vivi lá quase 50 anos. Eu fui professor num dos maiores seminários das Assembleias de Deus do Brasil. Eram considerados dois, o de Pindamonhangaba e o Instituto Bíblico Pentecostal, ali em Triagem. Eu me formei lá e depois lecionei durante anos naquele seminário, naquela faculdade teológica. E também dei mais 3 seminários ligados às Assembleias de Deus. Querido, Jesus, ele era profeta. E todas as suas profecias se cumpriram. Todas as suas profecias se cumpriram. Esse ministério durou até João, como está escrito aqui em João 16:16. Olha o que diz: um pouco a não me vereis mais, e um pouco ainda e me vereis. Lucas, capítulo 16, versículo 16. Retificando, tá? A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem emprega força para entrar nele. Retifiquei aí. Ao contrário de João 16:16, e sim Lucas 16:16. Então este ministério durou até João. Quando ele diz a respeito de todas estas coisas, aqui neste texto que li, no livro histórico de Mateus, no capítulo 26, e também no livro histórico de Lucas,
no capítulo 16, Mateus 24 e outros capítulos desses livros chamados históricos. Provavelmente, tudo isto foi dito no ano 30. Mas os religiosos, eles continuam dizendo que Jesus virá. Diz que alguns daqueles, Cristo falou, não passariam pela morte até que vejam vir o Filho do Homem. O próprio Cristo Nazareno, ele falou acerca disso. Ele diz, olha, alguns de vocês não passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem. Aí eu pergunto, então se Jesus já veio, se Jesus ainda não veio, onde estão essas pessoas que ele se referia? Que muitos delas não passariam pela morte. Aonde elas se encontram? Aonde essas pessoas estão? É uma pergunta até inconveniente, né? A gente faz. Porque já se passaram mais de 2000 anos. E ninguém dura uma eternidade. Né? As pessoas costumam chegar no máximo aí, e são raro no mundo isto acontecer, aos seus 120, 115 anos de idade. Os que mais viveram, ou os que mais vivem ainda até então. Por isso que é inconveniente fazer esse tipo de pergunta. Mas eu pergunto diante do que eles estão aguardando, diante do que eles estão esperando. Esperando Jesus voltar. E então, ele diz que muitos daqueles não passariam pela morte, até que visse isso. O quê? O Filho do Homem. Então onde estão essas pessoas? E João onde está? Se ele não veio, por que Jesus disse que João permaneceria vivo até que ele venha? Ele disse isso acerca de João. Aonde está João? Se Jesus ainda não veio, aonde João está? A verdade é que esse sistema religioso deturpou e deturpa o verdadeiro sentido do ministério do Cristo Nazareno. Eles pegaram a ideia do Jesus daqueles dias e aplicaram para esses dias, ou aplicam nesses dias. Tudo eles futuralizam. Tudo eles dizem vai ainda acontecer. E as pessoas, os incautos, acreditam nisso. O que mais me faz ficar pasmo, até porque não é faculdade, não é nível superior, não é a pessoa ter mais formação, que leva a entender as coisas do Espírito. Não é por aí. Mas eu fico pasmo que dentro desses lugares há pessoas que têm várias faculdades, formações superiores, médicos, engenheiros, advogados, e eles não leiam a Bíblia como se na verdade deve ler, respeitando o tempo verbal, respeitando o remetente, o destinatário, ponto e vírgula, respeitando a época, para quem e por quem aquilo foi escrito. As pessoas se deixam levar pela falácia. Eu digo isso porque eu também me deixei levar durante anos e anos por aquilo que eles diziam, e eu saía dizendo também, acreditando que era da forma como me ensinaram. Eles não têm a humildade de parar para rever conceitos. Nós não estamos inventando nada. Nós estamos apenas dizendo que fizemos uma, vamos dizer assim, revemos conceitos, refletimos, passamos a questionar.
nos aprofundamos, estudamos cada vez mais acerca, para que possamos entender e compreender a palavra de Deus. Então eles aplicam tudo nos nossos dias. O que foi feito para aquele pacto e não para nós depois da cruz. Tudo quanto está ali no Apocalipse e nos livros históricos foram para aquele pacto, foi para aquele aion. E tudo isto já aconteceu. Mas eles estão na expectativa de que a qualquer momento Jesus aparecerá nas nuvens e arrebatará, segundo eles, o seu povo, a sua igreja. Muitos ainda o ensinam acerca de uma grande tribulação que já ocorreu e que ainda virá. E existem os pré-tribulacionistas, os tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Uns acreditam que a igreja será arrebatada antes dessa grande tribulação que eles estão aguardando. Outros acreditam que a igreja será arrebatada no meio dessa grande tribulação que eles estão aguardando. E outros acreditam que a igreja será arrebatada após esta grande tribulação que já aconteceu. Mas eles acreditam, é isso que eles estão ensinando, e as pessoas estão aceitando e saem repassando isso para outras pessoas. A graça anuncia um novo e vivo caminho. Esse caminho ele abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Olha o que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 20, ele diz, o autor da epístola aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 20, ele diz assim, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo seu véu, isto é, pela sua carne. Quer dizer, pelo seu corpo. Mas, querido, ele ressuscitou. Ele é espírito. Ele não é mais carne. O Cristo Nazareno é o Cristo que eles trouxeram para dentro dessas instituições chamadas evangélicas. É o Cristo Nazareno que eles seguem. Tudo quanto Cristo Nazareno fez, eles continuam fazendo, achando que estão certos nisto que eles fazem. Como se o Cristo Nazareno tivesse profetizando para todos depois da cruz e para nós que hoje vivemos essa época. Eu li em Lucas 16, que esse ministério terminou ou durou até João. Já não existe mais. O Nazareno, queridos, teve a sua importância. Ele tinha uma missão, ele tinha propósito. E ele cumpriu tudo para que veio. Em Mateus, capítulo 26, versículo 64, que eu li no início, fala acerca disso. Aquilo que ele disse aconteceu. Não é fato novo. É pretérito, está no passado. Aquilo se deu naquela época. Ele se referia que há alguns anos à frente, todas essas coisas iriam acontecer. Daí que muitas das vezes usava-se a expressão em breve, próximo, daqui a pouco, por um poucochinho. E já se passam 2000 anos. E ele, segundo os religiosos, ainda virá. Livro histórico que os religiosos chamam de evangelho. Porém vos digo que em breve vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu.
Versículo 64 do capítulo 26. Eu pergunto aos religiosos, eu pergunto aos que esperam, eu pergunto aos que aguardam a vinda dele ainda. Ele disse isso a quem, então? Se ele se refere que em breve vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Ele disse isso a quem? À igreja? Aos religiosos dos nossos dias? A nós que nascemos depois da cruz? Foi a esta geração que ele disse essas coisas, ou a outras gerações que virão? Porque a Bíblia diz, geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre. Então, muitos ainda que nascerão, que viverão em outras gerações, eles continuarão dentro desses lugares pregando para essas pessoas, dizendo todas essas coisas. Ó, Jesus está voltando. Ó, Jesus vai voltar. Conserta a sua vida. As portas estão se aproximando. Os dias estão se aproximando. Em breve ele virá. Em breve ele voltará. Te conserta. E aí começam, aspas, né, esses que se dizem profeta, profetizar para as pessoas, ameaçando as pessoas, impondo medo, impondo terror às pessoas. Eu costumo dizer que a minha avó nasceu praticamente no Evangelho, ela morreu com 104 anos de idade, e eu, pequeno, já ouvia a minha avó com seus 40 e poucos anos falar que Jesus estava voltando. E ela morreu com 104 e já vai fazer quase 30 anos que a minha avó morreu. E ele não veio, e nem tampouco virá, porque ele já veio. Esse vir sobre as nuvens do céu, isso já aconteceu. Era o juízo do Senhor que viria sobre aquela geração, sobre aquela época, sobre aquele aion. Isto já aconteceu. O juízo de Deus veio sobre eles. Disse ao sumo sacerdote, que disse, se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então ele disse, respondendo ao sumo sacerdote, alguns que aqui estão não provarão a morte até que vejam ver o Filho do Homem. Mateus capítulo 16, versículo 28. Ele disse isso para a igreja, queridos. Ele disse isso para nós nos nossos dias. Ele disse isso para os dias futuros, para os dias que estão por vir. Não. Ele disse isso, sabe para quem? Aos seus discípulos. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 24, olha o que diz. Então disse Jesus aos seus discípulos. Ele disse para nós, ele disse para esta geração, ou para outra futura geração, não, ele disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, se você ler os demais versículos aqui, você vai ver que ele estava dizendo aos seus discípulos, aquele tempo, aquela época. Como em Mateus capítulo 24, versículo 34, diz assim, Mateus 24, versículo 34, em verdade vos digo que não passará esta geração. Esta, que geração? Aquela geração dos seus dias, aquela geração a que ele estava se referindo, sem que todas essas coisas aconteçam. Sem que todas essas coisas aconteçam.
Então ele disse isso aos seus discípulos. Não passará ali esta geração. E uma geração, ela dura, vamos dizer assim, 40 anos. Em média. E aquela geração, ele disse, não iria passar sem que todas, não aquilo ou algumas coisas, mas sem que todas estas coisas aconteçam. Seus professores de escola bíblica dominical, seus PhDs, seus bacharéis em teologias, respeite o tempo, respeite a época, o tempo verbal, para que você possa entender e compreender. Então, queridos, ele disse, em verdade vos digo, desde agora não me vereis mais, até que digas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Esse era o seu lamento sobre Jerusalém, sobre a cidade de Jerusalém. Ele lamentou sobre ela. Ele estava se dirigindo a ela. Ele estava se dirigindo àquela geração. Então, o que está faltando aos religiosos é examinar as Escrituras. Crente não lê Bíblia, não gosta de ler Bíblia, eles carregam a Bíblia. Então eles aceitam tudo que vem lá do púlpito, principalmente por esses pregadores de renome, que gostam de aterrorizar, de apavorar, de meter medo nas pessoas, para que eles fiquem cada vez mais em evidência. E principalmente nos meios pentecostais, aonde, por serem pentecostais, eles falam em língua o tempo todo, glorificam o tempo todo, e as pessoas não conseguem entender e compreender aquilo que se está dizendo. Mas também pouco adianta, né? Porque o que eles estão dizendo não retrata a fidelidade da Bíblia. Não questionam seus líderes. Eles têm medo de questionar os seus líderes. Por isso que eles aceitam tudo. Não são capazes de chegar para o seu professor de escola bíblica dominical e questionar. Ó, eu não entendo isso dessa forma, eu entendo assim, assim, assim. O que é que você tem a me dizer? Pastor, ó, até hoje eu estava entendendo assim, aqui por diante eu já entendo de forma diferente. Eu quero que o senhor me diga sobre isso. Não, eles têm medo de questionar. E nem podem questionar. Então eles aceitam tudo sem fazer qualquer questionamento. Então eles saem nesses lugares repetindo tudo aquilo que eles dizem, tudo aquilo que eles falam, sem fundamentação. Eu, às vezes, recebo críticas de algumas pessoas pelo Zap, e então eu convido elas, venha à minha casa, venha e fundamenta isso que você está dizendo. Venha. Me prova aqui que você está correto, que você está certo. Como esses dias, ao pregar sobre que não adianta, todos nós vamos para o inferno, muitos me questionaram, porque eles acreditam que o inferno é um lago de fogo. E todos aqueles que rejeitaram Jesus para lá vão. Então muitos desses da religião, religioso, disseram para mim, não, você pode ir, mas eu não vou não. Como que eles não vão se inferno significa sepultura? Se o corpo, como eu já preguei e ensinei, voltará ao pó da terra. Como acerca da ressurreição, dizem, não, nós vamos ressuscitar. Eu vou pregar uma mensagem sobre isso. Eles aguardam a ressurreição. Esse corpo aqui que volta ao pó da terra, um dia ele vai ressuscitar.
Eles estão esperando isso, estão aguardando isso. Baseado em 1 Coríntios, capítulo 15. Baseado em Tessalonicenses, capítulo 4. Quando Paulo falava acerca do que acontecia com aqueles que morriam, porque haviam essa dúvida lá na igreja de Tessalônica. Então Paulo explica aqueles que não entendiam. Então essas pessoas não são capazes de rever conceitos. Eles não têm humildade para ouvir. Eles vão nos nossos canais e lá pelo tema eles já saem criticando, chamando de herege, nos atacando, quando a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. Nós amamos porque eles são nossos irmãos, eles são filhos de Deus, apesar de que ainda não têm o entendimento como filho de Deus, mas são filhos de Deus. A nossa luta é contra o sistema doutrinal, contra esses ensinos errados, fora de contextos, que não se respeita a época nem tempo. Ser guiado pelo Espírito, que eles não querem, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, são dirigidos pelo Espírito Santo. Apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele diz isso. Os filhos de Deus são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Mas eles preferem ser guiados pelos homens, porque eles estão indo em busca de títulos. Eles valorizam títulos. Ah, pastor fulano, apóstolo fulano, o bispo fulano, o evangelista, o presbítero tal. Tem que ver o seu conhecimento, tem que ver como ele prega. São guiados por esses homens. Apesar que eles dizem que não, eles dizem que são guiados pelo Espírito Santo, mas a prática não diz nada disso, não retrata nada disso. Sabe por quê? Porque eles preferem o ministério dos homens, do que o ministério do Espírito. O espiritual, ele segue o ministério do Espírito. O carnal segue o ministério dos homens, da carne. São presos a rudimentos, a preceitos, são presos a todas essas coisas que acontecem dentro desses lugares. Então vem com as nuvens, se refere ao juízo de Deus. Então eles trazem para os nossos dias, acreditando que um dia ele vai aparecer nas nuvens. Jesus virá nas nuvens. É assim que eles ensinam, é assim que eles creem, é assim que eles falam. Então estão muitos esperando este fato acontecer, quando isto já aconteceu, isso é passado. Porque dentro desses lugares tudo é futuralizado. Jesus vai abençoar, Jesus vai guardar, Jesus vai proteger, Jesus vai fazer. É assim que eles lá vivem. Eles andam por vista, não é por fé. Por fé, toma-se posse, acredita em todas as suas promessas, em tudo aquilo quanto ele já fez. Isso é viver por fé, isso é andar por fé. Então, quando ele diz, e todo olho o verá, aquela geração, até mesmo os que transpassaram, referindo-se aos soldados romanos, e todas as tribos se lamentarão sobre ele. Que tribos são essas? As 12 tribos de Israel, que já não existe. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 7, diz assim:
Vede, ele vem com as nuvens, juízo. Já veio, já aconteceu. João, lá na ilha de Pátimos, quando ele escreve isso, então ele diz que isso iria acontecer, que o juízo de Deus viria sobre eles. Era disso que João estava falando. Nos dias de João ainda não havia acontecido. Mas isso aconteceu naquele aion. Então ele diz assim: e todo o olho o verá, até mesmo o que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. E quem que transpassou o Cristo Nazareno? Foram os soldados romanos. Esse fato já aconteceu. Esse fato já ocorreu. E ele diz: e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, se referindo às 12 tribos de Jerusalém que já não mais existem. Queridos, a vinda dele não foi física. A vida dele foi em juízo. Ele não voltou fisicamente. É que aquelas pessoas daquele aion olharam para o céu e o viram fisicamente. Como eles ensinam que vai acontecer, que Jesus virá nas nuvens. E aqueles que morreram em Cristo, né, que vão ressuscitar, né, conforme eles ensinam sobre isso, vão ver ele vindo sobre as nuvens. Então foi em juízo que foi a destruição de Jerusalém. O juízo dele veio sobre Jerusalém. O templo foi destruído. Jerusalém foi arrasada. Aquele período de grande atribulação aconteceu. Eles passaram por aquele período, muitos morreram. Que está lá em Mateus capítulo 24, quando eles trazem para os nossos dias, dizendo que essa grande tribulação ainda vai acontecer. Fica aí esta palavra para os religiosos que acreditam que Jesus ainda virá, que Jesus vai voltar. Ele já veio, como já expliquei aqui. Eu quero finalizar dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Um beijo, um forte abraço.